Fala galera, aqui é o Rafael do Dinastia Geek e nós fomos convidados pelo Cinesystem para trazer muito conteúdo aqui no YouTube. A proposta é trazer cada vez mais informação sobre o cinema e o que acontece na frente e atrás das grandes telas. No meu bate-papo de hoje eu estou aqui com André Oliveira. Muito obrigado por ter topado participar com a gente aqui dessa entrevista. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito Valeu, obrigado. Andrew. Primeiramente, para a gente bater esse papo aqui, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Sei que é uma pergunta difícil, que muita gente não gosta de responder, mas quem é o Andrew Oliveira? Nossa, pergunta mega ampla mesmo. Então, eu sou natural de Macapá, onde eu morei até os meus 17 anos. Eu sou filho de um pai indígena e uma mãe preta. Eu me mudei para Belo Horizonte ainda com a cidade, 17 anos, logo que eu terminei o ensino médio, para fazer faculdade de cinema. E morei em BH durante uns 5 anos, mais ou menos, até meados de 2016, quando eu mudei para São Paulo. Hoje em dia eu moro em São Paulo, já tenho uns 4 anos, uns 4 anos, e eu trabalho aqui com fotografia e filmagem, e recentemente também eu lancei um livro pela Escu Editora, então as coisas por aqui estão dando certo. Legal, legal. Falando um pouquinho sobre o seu livro, Andrew, o livro é o Vazio da Forma, certo? Isso. Beleza. Comentando um pouquinho sobre ele, ele trata muito sobre a representatividade LGBT+, né, que é um tema que é muito importante que a gente aborde nos tempos atuais, né. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que foi o processo de produção desse livro. Desde a ideia, como ela surgiu para você, como foi o processo produtivo dele, essa questão de você abordar esse tema e ser também parte da voz que esse grupo precisa ter nas mídias. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, né, não era um plano chegar e fazer, olha, eu vou fazer um livro com representatividade. Eu sempre escrevi histórias queers desde criança. Era um lugar de refúgio para mim. Uhum, Então, meus protagonistas homens sempre tiveram relacionamentos homoafetivos e, e nessa época eu escondia minhas histórias, porque ainda não era assumido. Então eu uhum, tinha muita vergonha de mostrá-las. Vazio da Forma tem origem em uma dessas histórias. O Frei, o protagonista do livro, eu criei ele em 2009. Ele já existe na minha cabeça, já tem mais de década, digamos assim. E eu caraca, tenho várias histórias com ele. Então, em 2018, que foi o ano que eu escrevi Vazio da Forma, eu decidi resgatar o Frei, esse personagem lá da minha adolescência, do começo da minha adolescência, sim, e aí eu decidi dar um universo para ele, criar um mundo ao redor da vida dele, digamos assim. E a partir daí eu elaborei umas ideias iniciais assim do que eu faria uhum, com a história. Só que aí eu mesmo fui surpreendido pela história, porque ela foi caminhando por conta própria e ela foi se elaborando de uma maneira que eu não imaginava. Então sim, eu entendi que aquilo era a voz do Frei, sabe, contando pra mim como essa história deveria ser contada. E eu só me deixei seguir por essa voz. E aí eu fui elaborando esse livro e foi assim que ele saiu, sabe? legal, Tiveram alguns planejamentos, mas acabou que muita coisa foi mudando no decorrer da trajetória. legal, E foi assim que nasceu o Vazio da Forma. boa, legal. E a gente conhecendo um pouquinho mais sobre a obra, né, a gente você até comentou comigo antes da gente gravar essa entrevista que você fez um curta, né, sobre o livro. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre, né? É uma parte do livro que você trouxe nessa forma de curta? É algo para levar a pessoa para o livro? E também por que surgiu essa ideia do curta, né? Você já, como você comentou, você já estudou, né, audiovisual e tudo. Se era uma vontade sua produzir um curta, e aí você viu a oportunidade no Brasil da Forma, como é que foi essa oportunidade, né? Como ela surgiu? Então, né, eu queria que Vazio da Forma fosse
esse universo multimediático. E isso já começa desde a capa do livro, que é uma pintura, é um quadro que eu fiz à Legal. mão mesmo, através de colagens manuais. E esse quadro, ele tem releituras fotográficas de fotografias que eu fiz anos atrás, Uhum. sabe? E então a ideia do curto, assim, me veio muito naturalmente, assim. Sim, Eu queria fazer uma espécie de alegoria experimental, sabe? Como legal. se fosse como se fosse uma coisa cerimoniosa, ritualística, Uhum. que te apresenta a ideia do livro, Sim, sabe? Na história, o Frei, ele é perseguido por uma entidade chamada A Sombra, que é uma entidade que assume a forma de qualquer coisa e ela pode estar em qualquer lugar. Então, no curta-metragem, existe essa simbiose entre o Frei e a Sombra, sim, sabe? Através desses cenários, assim, bucólicos, praianos. sim. E era essa imagem que eu queria trazer também, tipo, como se fosse um filme perdido no tempo, sabe? Uhum. Porque Vazio da Forma não se passa nesse mundo. E eu queria trazer um pouco dessa alegoria, sabe? Legal. Desse realismo mágico, digamos assim. Sim, muito bacana. Legal ver essa questão, ainda mais nesses tempos que a gente fala muito sobre adaptação, né? A gente vê muitas questões, o livro se tornou um filme e o pessoal comenta, o livro é melhor e tudo mais. E aí você mesmo adaptou uma obra que nos dois universos, né, na literatura e no visual, né, no cinema, que seja na forma de curta, você também que trouxe esse cenário pra gente. É muito bacana. E aí uma coisa que me surgiu, Andrew, que eu até queria tirar essa dúvida com você, durante seus estudos, né, na faculdade e tudo mais, você teve alguns trabalhos que te inspiraram na sua forma de escrita, na sua forma de gravação hoje? Alguma pessoa que você se espelha? Queria que você contasse um pouquinho sobre essas suas referências, essas inspirações que você tem para o seu trabalho hoje. Olha, várias, assim, porque o meu irmão mais velho, ele me educou com o cinema desde muito cedo. Então ele já me apresentava os filmes através dos diretores, ou de quem atuava, ou do que ele Legal. gostava. E isso também já foi me dando esse senso de que eu queria fazer cinema. E aí, de inspiração eu tenho muito. Eu não diria inspiração, eu diria mais uma influência que respinga um pouco no que eu escrevo, que é o Pedro Almodóvar. Legal. O cinema latino-americano dele, assim, é algo que eu tenho um carinho imenso. Sim. E a maneira dele contar, às vezes, narrativas paralelas, sabe? Sempre buscando o passado e voltando ao presente, também é algo que eu faço constantemente no que eu Uhum. escrevo. Outra diretora é a Lucrécia Martel. Eu lembro que eu conheci ela na faculdade e eu assisti O Pântano e eu fiquei Uhum. assim, nossa, é um filme que ele te dá sempre uma iminência de que algo vai acontecer, mas nunca acontece, e Uhum. aquilo também me marcou de uma maneira que, meu Deus do céu, eu preciso escrever isso de algum jeito, sabe? Legal. E então ela teve essa influência também comigo. Uhum. Outro eu diria que é o Andrei Tarkovsky, com a Boa. narrativa dele, com a poesia dele, é algo que eu gosto bastante. Boa. E Hayao Miyazaki também, com o universo fantástico dele, eu Sim. gosto muito. E, nossa, eu vou parar. Por hora são esses, assim, senão eu vou ficar São, o dia todo aqui falando são de muitos, tudo. são muitos. Mas e aí, falando também sobre o seu trabalho, Andrew, hoje, se você puder contar pra gente, é claro. Você está trabalhando em algo voltado mais para a literatura? Você quer fazer algo mais voltado ao cinema, mesmo que sejam outros curtas ou até mesmo um longa? Como que você está trilhando o seu trabalho hoje? Ou também você está voltado mais para a área da fotografia, como você comentou também? Então, Vazio da Forma compõe o que eu chamo de trilogia da desaparição, que vão ser 3 livros com histórias fechadas, não Olha, são legal. histórias que se conectam, então cada uma pode ser lida em qualquer ordem, tanto faz.
E em cada um desses livros, um personagem desaparece. É esse o tema central de cada história. Em Certo. Vazio da Forma, quem desaparece é a filha do protagonista, a menina Lírio. E o livro todo ele bate essa dúvida: o que aconteceu com a Lírio? Ela tá viva, ela tá morta, ela foi raptada? Sim. E nos outros livros também vai ter a abordagem do desaparecimento, já tem, inclusive, já terminou o terceiro. Opa! E sim. E aí o desaparecimento, ele sempre vai ser abordado de uma maneira diferente do livro anterior. Uhum. E os três livros se passam no mesmo universo, mas nenhum deles vai ter qualquer conexão, seja com o personagem ou com a narrativa. São histórias fechadas, isoladas, então é isso, cada uma pode ser lida em qualquer ordem que tá tudo certo. Boa. Em relação ao audiovisual, eu tenho o plano de fazer um filme para ano que vem. Eu já estou fazendo uns trâmites ali em relação ao orçamento e tudo, e tá dando tudo certo. Que bom. Então tenho plano de rodar um filme ano que vem, dirigir meu primeiro filme mesmo. Olha, legal. Pra inscrever em festival e tal, e mandar pra galera, sabe? Legal. E são esses meus planos, assim. Eu vou Boa. continuar na literatura sempre. Eu tenho muito plano ainda, muito projeto literário para lançar. E com o cinema também, eu tô estabelecendo isso de uma maneira mais concreta na minha vida, principalmente do ano passado para cá. Então, Sim. muita coisa tá para lançar ainda. Legal. Durante esse Cinestem Talk, né, a gente teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas que tiveram essa transição. Na verdade, não digo transição, mas sim esse trabalho conjunto. Literatura, cinema, muitas vezes adaptando projetos seus ao cinema ou escrevendo roteiros para já sair diretamente para o cinema, né? Essa ideia que você tem, agora que você comentou que desde o ano passado você já tem focado mais nessa parte de cinema, pensando em longa e tudo mais. Para adaptar algo que você já tem hoje, então pensando nessa trilogia que o Vazio da Forma faz parte, ou é uma história totalmente paralela que durante as suas escritas deu essa inspiração? Como é que foi? Como é que está surgindo essa ideia para você levar para o cinema? Olha, ideia felizmente não me falta. Que bom. Mas no caso do que eu planejo ano que vem para audiovisual, vão ser coisas mais não necessariamente intrínsecas, mas vão se passar, digamos assim, vai tudo se passar no mesmo universo, sabe? Legal. Quero que essas coisas na minha cabeça cresçam não só na literatura, como também no cinema. Que legal. Então, talvez tenha relação, talvez não. Eu posso colocar uns easter eggs ali de alguns livros. Boa, boa. Mas as temáticas, digamos assim, vão ser as mesmas. O protagonista sempre vai ser LGBTQ. Eu vou sempre tratar de algum drama familiar. Eu adoro drama familiar. Eu cresci assistindo Almodóvar, gente, não tem como. Boa. E sempre vai tratar também questão de transtorno mental. A depressão é um assunto muito recorrente no que eu escrevo. Sim. E ela tá sempre ali em diferentes perspectivas, em diferentes descrições, mas vem do mesmo lugar, sabe? Tanto de vivência quanto em relação à criação mesmo, narrativa, em relação à minha narrativa. É isso. Legal. Boa, legal. Eu até queria ressaltar que esse seu trabalho é muito importante porque você trata dois temas que são de extrema importância, que tem um público que precisa de fato dessa visibilidade, na verdade dessa aparição, vamos dizer assim, no audiovisual, seja na literatura, seja no cinema e tudo mais. Só que você traz isso de uma forma muito, como posso dizer, não é só dramática, é até mesmo fantasiosa, né? Você traz aquilo naquele universo, como você diz, que ele é perseguido pela sombra, né? No Vazio da Forma. Eu acho que é algo que é uma das capacidades que, na minha opinião, é a mais incrível possível, porque você consegue adaptar um tema muito delicado para uma questão que se torna muito mais próxima para as pessoas. Às vezes as pessoas não entendem esse tema se você fala na lata o que é,
Só que quando você traz nessa fantasia, fica bem mais claro. Esse trabalho é incrível mesmo e é muito legal que você possa continuar para construir esse universo. Sim. Eu acho que principalmente também porque eu fico um pouco cansado de ver narrativa quando vai abordar personagem LGBTQ, um protagonista LGBTQ, Uhum. tudo gira em torno da sexualidade ou da identidade de gênero desse personagem. Sim, E eu fico, não, gente, peraí, sabe? A gente também adoece, a gente tem família, a gente exato. também tem transtorno, a gente tem outros dramas que vão além da nossa sexualidade e da nossa identidade de gênero, sabe? Então eu Isso, acho que é exato. importante a gente estabelecer outras questões nessas narrativas que seja além de por quem eu me atraio, sabe? E Seja mais sim, disso. exatamente. Muito bacana. E aí, Andrew, você comentou um pouquinho sobre a sua trajetória, né, dos estudos que você fez, das experiências que você teve. E eu vejo que você é uma pessoa que optou por trabalhar com aquilo que você gostava desde a infância. Você comentou que desde a infância o seu irmão, né, te incentivava ao cinema. É, Hoje você já tem esse seu trabalho que você está sendo reconhecido por ele e tudo mais. Eu queria que você, se possível, desse dicas para as pessoas que hoje têm boas ideias, que não sabem muito bem como trabalhar ou têm receio de trabalhar essas ideias. Você pudesse dar alguma dica, seja na literatura, seja na fotografia, seja no cinema, como as pessoas que têm essas ideias elas podem transparecer aí para o pessoal. Bom, ter ideia boa, eu acho que todo mundo tem, sabe? Sim, Mas executar essa ideia, de que maneira você vai executar ela, é que vai ser o trabalho difícil. Porque eu creio que seja muito importante a gente buscar inspiração, a gente buscar referência, a gente buscar uma base para o que a gente planeja fazer. sim, Seja um livro, seja um filme, seja uma fotografia, sabe? Então, para tudo vai existir referência porque tudo já foi feito, sabe? sim, No entanto, isso também não tira a sua capacidade de ser original com uma ideia sua, sabe? Ela pode uhum, ter referências, mas de que maneira você vai mostrar isso? De que maneira você vai escrever e de que maneira você vai contar isso daí? sim, E então é importante que você procure a sua própria voz nesse aspecto. Você procure qual é a sua maneira de contar uma história, sabe? E qual é a sua maneira de expressar isso? Qual é o vocábulo que você tem e qual é a visão que você quer transpor para isso? sim. E então eu creio que esse seja o recado, sempre buscar referência, mas também buscar a sua própria identificação, a sua própria autenticidade nisso, sabe? Porque como eu falei, tudo já foi feito, mas de que maneira isso pode ser feito é que é o novo, entendeu? Legal. Poxa, muito bacana, André. Eu acho que o seu trabalho é algo que a gente quer ver muito mais ainda por aí. A gente torce muito para que o projeto do Longa dê certo, que a gente volte a falar por É um aqui curta. quando ele. Oi? É um curta. É o curta? Boa. É, Que ele dê certo também. E sim. o seu atual, ele já está disponível no YouTube, é isso? Isso, eu filmei ele pra disponibilizar gratuito no YouTube mesmo. E Legal. Bacana, então. O pessoal já pode conhecer o seu trabalho através dele. A gente fica muito feliz que você tenha muito sucesso nesse seu projeto lá na frente e tenha ainda mais sucesso com seus livros, com os curtas que estejam por vir, ou com seus trabalhos de fotografia também, que você muito bem tem feito. E foi um prazer conversar com você hoje por aqui. obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de verdade. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito Valeu. muito bom. Então, é Obrigado. isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Siga acompanhando o Dinastia Geek e o Cinesystem para mais novidades no cinema. E a gente se vê na próxima. Cinesystem, cinema além do filme. Valeu!